Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube com cursos virtuais para aprender Bíblia de verdade. Neste nosso curso Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. Hoje estudaremos as leituras da solenidade da Epifania. Bom, o que é Epifania? Esta palavra grega significa manifestação. Então, Deus que se manifesta na pessoa de Jesus menino, Jesus ainda criança. Nós diríamos Jesus recém-nascido. Por isso, a solenidade da Epifania encerra o tempo do Natal. De modo particular, este ano 2025, ano santo, ano jubilar, em que nós somos convidados a sermos testemunhas da esperança, peregrinos da esperança. As nossas atitudes, as nossas ações sejam também manifestações de Deus na vida da nossa sociedade. Vamos então estudar as leituras deste domingo, Epifania do Senhor. Uma coisa que é sempre muito importante é recordar que as leituras da liturgia da Epifania são as mesmas no ano A de Mateus, no ano B de Marcos e no ano C de Lucas. Aliás, o texto no qual é baseada a festa da Epifania é o Evangelho de Mateus. Então, vamos ver qual é o nosso cardápio de hoje. Começamos a primeira leitura com o livro do profeta Isaías, da terceira parte do livro de Isaías. Depois vamos para os Salmos 71 ou 72, conforme a sua Bíblia. Passamos para a carta aos Efésios e aí sim, então, o trecho do Evangelho de Mateus, no qual está baseada esta solenidade. Vamos ver o que o trecho do Evangelho de Mateus nos sugere. É sempre bom recordar que a visita dos magos é um relato com muitos elementos simbólicos. Por quê? Quais são esses elementos? Jesus nasceu em Belém e, segundo o livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 1, é de lá que viria o Messias, este personagem simbólico, emblemático, carregado de significados, que vai sendo moldado, o perfil do Messias vai sendo moldado lá no Antigo Testamento. E o trecho de Miqueias é mais um destes elementos que vão colaborar a formar este perfil do Messias, aquele descendente de Davi, que viria a restaurar a monarquia, libertar Israel e fazer com que Israel fosse de novo um país forte. Outro elemento que aparece no relato de Mateus é a estrela, surge uma estrela. E na crença popular, o surgimento de uma estrela é sinal de que alguém importante nasceu. E quanto maior a estrela, quanto mais tempo ela dura, mais importante é esta pessoa. Outro elemento simbólico que aparece nesse relato de Mateus são os pagãos que acolhem Jesus. Aliás, isto já havia sido profetizado também lá no terceiro Isaías, ou melhor, na terceira parte do livro de Isaías, ali no capítulo 66. E, em contraste com os pagãos que acolhem, nós temos os judeus que rejeitam Jesus. E isto reflete a situação da comunidade de Mateus, que vive em meio a conflitos. E um dos conflitos da comunidade de Mateus, ou um dos conflitos que a comunidade de Mateus enfrenta, é que os judeus rejeitam o anúncio do Evangelho. E por fim, nós temos os dons que os
magos trazem ouro porque Jesus é rei, incenso porque Jesus é Deus e mirra porque Jesus será o Messias sofredor. Esta interpretação dos significados simbólicos dos dons não está no Evangelho de Mateus. É uma interpretação posterior, lá vindo dos autores da patrística, ou seja, dos antigos ou dos primeiros autores cristãos. Mas, além destas ideias que estão aqui, nós temos outros também que não estão presentes nem no Evangelho de Mateus e nem na Bíblia. Por exemplo, se eu perguntar para você quantos eram estes magos, o que eles faziam, como eles se chamavam, provavelmente você vai me dizer que eram 3, que eram reis e que se chamavam Baltazar, Belchior e Gaspar. E mais ainda, que um deles era negro ou mulato. Com certeza, aí no seu presépio você tem lá 3 reis magos. Não é isso? Pois é, preste atenção agora. Ó, que coisa curiosa. Este imaginário popular, ele é contaminado pelos evangelhos apócrifos. E é lá que está escrito que eram 3, que eram reis, que se chamavam Baltazar, Belchior e Gaspar, e que um deles é negro. Além disso, com certeza aí no seu presépio também, cada uma das imagens, ou cada um dos reis magos, traz um dom. Um deles está com um cofrinho de ouro, o outro está com um cofrinho de incenso, outro está com um cofrinho de mirra, mas o texto de Mateus não diz nada disso. Não fique assustado, não fique assustado. Os magos no mundo antigo eram o que nós chamaríamos hoje de astrônomos ou, eventualmente, astrólogos, porque eles observavam os astros e tentavam descobrir, por meio dos astros, o futuro. Por isso, eles eram conselheiros de reis, primeiros ministros, que em alguns países do Oriente se chamavam vizires, o primeiro-ministro é o vizir, ou até mesmo embaixadores. No texto que nós estamos lendo no Evangelho de Mateus, não diz quantos eles eram. Podiam ser 3? Podiam ser 3, mas podiam ser mais que 3, 4, 5. Ou, eventualmente, até 2. O texto diz apenas que magos do Oriente, mas não diz quantos eram. E, além disso, cada um deles pode ter trazido um pouco de cada coisa. Cada um deles pode ter trazido um pouco de ouro, um pouco de incenso, um pouco de mirra. Mas, para nós entendermos bem esse trecho, nós temos que considerar o contexto cultural e político do momento em que Jesus nasceu. Vamos lá. Em primeiro lugar, como o texto diz, os magos são do Oriente. Subentenda-se da Pérsia. E no Império Persa, os reis vassalos eram obrigados a ter 2 comportamentos ou 2 atitudes, vamos dizer assim. A primeira coisa que os reis vassalos eram obrigados a fazer é que, uma vez por ano, eles precisavam se apresentar ao soberano, ao grande rei, se prostrar diante do grande rei e prestar o juramento de fidelidade. Eles eram obrigados a jurar fidelidade ao grande rei. Além disso, uma vez por ano, eles eram também obrigados a pagar tributo ao soberano. Eles recolhiam impostos e depois pagavam tributo. Mas este tributo não necessariamente era de ouro, ele poderia ser também em outros produtos. Por exemplo, se o país tinha uma grande fabricação de roupas finas, ele podia então mandar tecidos de alta qualidade ou roupas já prontas para o rei. E aí então nós temos que perguntar, olhando lá no nosso texto,
o que os magos vieram fazer? E eles mesmos respondem. A tradução litúrgica diz, nós viemos adorá-lo, mas não é uma tradução muito boa. A tradução mais correta seria esta, nós viemos nos prostrar diante dele. Opa, prestem atenção, eu não falei aqui que os reis precisavam se prostrar e prestar juramento de fidelidade ao grande rei, ao soberano, os reis vassalos precisavam prestar este juramento. E olha o que estes magos vieram dizer. Nós viemos nos prostrar diante dele. Ou seja, eles vieram prestar o juramento de fidelidade incondicional. Outro detalhe que às vezes nos escapa é que Mateus diz que os magos entraram na casa e não numa gruta, como diz Lucas. Então quer dizer que Maria e Jesus, e José, obviamente, não estavam numa gruta quando os magos chegaram. Estavam numa casa. E Mateus ainda diz que viram Jesus com a sua mãe. E esta cena nos faz pensar na sala do trono, em um palácio em que nós temos o rei no centro e ao lado a rainha-mãe. Olha que bonito, então. Mateus descreve esta cena como os magos, sejam eles reis ou representantes de reis, entrando na sala do trono, se prostrando diante do grande rei, e do lado do grande rei está a rainha-mãe. Olha que cena bonita, bem além do que às vezes a gente costuma imaginar ou pensar. Mas vamos adiante. E o texto termina dizendo que depois de se prostrarem, isto é, depois de fazerem o juramento de fidelidade, o que os magos fazem? Apresentam ouro, incenso e mirra. Eles abrem os seus tesouros e entregam estes produtos, ouro, incenso e mirra. Não vamos ficar imaginando que os magos vieram participar de um chá de fralda e trouxeram lá uns presentinhos para Maria. Nada disso. Vocês lembram qual era a segunda atitude que os embaixadores ou os reis precisavam fazer uma vez por ano? Isto mesmo, pagar tributo. Uma vez por ano, os reis vassalos precisavam se prostrar diante do grande rei e pagar tributo. Ou seja, os nossos magos não vieram dar alguns presentinhos para ajudar Maria e José com as primeiras despesas para um recém-nascido. É algo mais profundo e mais sério. E o Herodes? Então, se a gente coloca a figura de Herodes neste pano de fundo, nós vamos entender por que Herodes e toda Jerusalém ficam alarmados, ficam desesperados. Vamos recordar, Herodes é só o fantoche. Quem manda mesmo é César Augusto, o imperador romano. Agora, você imagina o que acontece. Chegam estes magos, estes embaixadores, ou talvez até reis, não é o problema, e dizem, nós estamos procurando o rei dos judeus. E no imaginário judaico daquela época, o rei dos judeus é o Messias que vem libertar a Judéia de Roma. E Herodes não pode deixar esta notícia se espalhar, porque se chega a César Augusto a notícia de que nasceu um rei ou alguém que é considerado rei, Herodes perde o trono. Por isso, Herodes tem de agir rápido e a história você conhece. Quando ele percebeu que foi enganado pelos magos, mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo.
Então, veja só, né, que este relato da visita dos magos, ela é muito mais profunda, tem muito mais detalhes, é muito mais interessante do que normalmente a gente costuma pensar. Mas e aí, o que achou desta explicação? É bem diferente do que você já escutou antes, não é verdade? Que bom! Veja que os textos dos evangelhos e da Bíblia em geral são muito mais profundos do que a nossa leitura habitual, do que a nossa devoção, às vezes até que a nossa leitura orante nos dizem. Então, por isso é necessário nós estudarmos com mais profundidade os trechos da leitura dominical. Vamos para a primeira leitura. Já que nós entendemos o Evangelho, vamos para a primeira leitura para entender por que esta primeira leitura foi escolhida para esta solenidade da Epifania e o que ela tem a ver com o Evangelho. Vamos lá, vamos ao que nos interessa. Em primeiro lugar, esta leitura apresenta um forte contraste entre o mundo e Jerusalém. A leitura diz assim, que o mundo está imerso nas trevas, o que no linguajar do profeta significa que no mundo não há salvação, no mundo falta a salvação, por isso está na escuridão. Mas Jerusalém está rodeado da luz divina, ou seja, de Jerusalém vem a salvação, a felicidade e a vida. E por isso, Jerusalém é convidada a ressurgir de sua situação mísera e trágica. Vamos entender isso aqui porque é importante. Aqui, a leitura de hoje é tirada da terceira parte do livro do profeta Isaías, aquilo que nós costumamos chamar o trito ou terceiro Isaías. É um profeta anônimo, que nós não sabemos quem é, não sabemos o nome dele, mas ele viveu no tempo da chamada reconstrução. Jerusalém tinha sido destruída numa guerra contra a Babilônia, lá no ano 586 a.C. Uma parte da população foi exilada e, quando voltaram, encontraram uma cidade destruída. Surgiram, então, vários profetas para incentivar o povo a se unir novamente e reconstruir Jerusalém. E é neste contexto que o nosso oráculo diz que é de Jerusalém que vem a salvação, e por isso Jerusalém, a cidade e toda a população é convidada a ressurgir, a levantar-se, não ficar pensando no passado, mas recobrar a esperança para o futuro. Deste ressurgimento, Jerusalém vai se tornar o centro mundial do culto a Javé, o culto ao Deus de Israel. Mas preste atenção, Jerusalém é personificada como uma mulher. Isso é muito comum no mundo antigo e ainda hoje. A cidade é uma mulher. Os filhos e as filhas que chegam são aqueles hierosolimitanos, aqueles habitantes de Jerusalém, ou os nascidos em Jerusalém, que foram dispersos pelo mundo e agora eles voltam numa grande caravana para Jerusalém para poder, mais do que reconstruir a cidade, para restabelecer o culto ao Deus de Israel. E neste culto, mesmo os não-judeus são convidados a participar. E eles chegam, como diz o profeta, como uma visita dos vassalos que vêm trazer tributos ao suzerano. Olha aí que legal, já temos uma ligação com o evangelho. Os reis, ou não, os magos que vieram trazer tributo a Jesus, e aqui todos os povos da terra são convidados a trazer tributos a Javé. E aí, o que achou? Vê que coisa diferente, né? Esta leitura do profeta Isaías. Do que está falando? Às vezes a gente não entende,
E aqui você acabou de entender que se trata do tempo da reconstrução. O terceiro Isaías é de um tempo em que havia um sentimento também de universalismo. No período posterior, a coisa vai mudar um pouco, mas ainda no tempo do terceiro Isaías, havia esta expectativa de que todos os povos viriam para cultuar Javé e pagar tributo a ele. Vamos para o Salmo responsorial, tirado do Salmo 71 ou 72, conforme for a sua Bíblia. Recordo, veja aqui na descrição deste vídeo, aqui no nosso canal, uma explicação séria e detalhada por que esta diferença de numeração. Mas hoje vamos somente falar do Salmo 71 ou 72, destes versículos usados na nossa liturgia. O Salmo 71 ou 72 é um salmo régio. O que significa isso? É uma grande oração pelo rei, fala do rei, reza pelo rei. E os versículos desta liturgia, que estão aí pintados de vermelho, falam da política interna, ou seja, como é a política nacional deste rei, como este rei governa o seu próprio povo. Mas nós temos uma série de outros versículos que falam da política externa. Aliás, os versículos 10 e 11 da liturgia de hoje falam da política externa, como o rei se relaciona com os outros povos, com os outros reis. Os versículos 1, 2 e 7 são um desejo, expressa o desejo, que Deus dê força, sabedoria e discernimento ao rei, para que ele possa fazer justiça, trazer prosperidade e construir a paz. O versículo 8 e o versículo 9, que infelizmente foi omitido hoje na nossa liturgia, expressa o desejo de que o rei domine do rio ao mar, ou seja, desde o rio Jordão até o mar Mediterrâneo. Isto é, que em todo este território ele submeta os seus inimigos. E os versículos 10 a 11 expressam o desejo de que os outros reis mandem presentes e tributos, presentes porque admiram, tributos porque foram conquistados. E, por fim, os versículos 12 a 13, voltamos ali na política nacional. O rei governará em favor dos necessitados, do indigente, do pobre, do infeliz e do humilde. Olha só, novamente nós temos aqui ligações, né, com o Evangelho. Novamente falamos de tributos, novamente nós falamos dos reis da terra, os outros povos que ou são aliados, ou são submetidos, ou que admiram o rei de Judá. Então vejam como todas essas leituras aí estão muito ligadas com o trecho do Evangelho de Mateus que nós escutamos hoje, nesta solenidade da Epifania. Vamos então para a segunda leitura. A segunda leitura, tirada da carta aos Efésios, é sempre bom recordar que um dos temas centrais desta carta aos Efésios é o plano salvífico de Deus. A salvação vem pela graça e atinge toda a humanidade. Esta é uma ideia fixa desta carta aos Efésios. Outra ideia bastante importante é que Cristo eliminou toda a divisão entre judeus e pagãos. E Paulo considera a sua missão como o ministério da graça, já que a salvação vem pela graça, que Cristo eliminou a divisão e, portanto, esta graça chega a
todas as pessoas, inclusive os pagãos, Paulo considera a sua missão como o ministério da graça, a anunciar a salvação de Deus aos pagãos. Paulo usa a palavra mistério. E o que é um mistério? Não fique assustado, não fique preocupada. Mistério não é algo que nós estamos proibidos de entender, mas ao contrário, algo que nós podemos e devemos conhecer. Quanto mais nós conhecermos e entendermos o mistério, mais clara, mais forte é a nossa fé. Só que o mistério sempre supera a nossa capacidade de entendimento. O mistério não cabe na nossa cabeça. Por mais que a gente compreenda, por mais que a gente estude, por mais que a gente conheça, o mistério sempre será maior do que a nossa inteligência. E quando Paulo fala o mistério da salvação, ele está querendo dizer o quê? Que a vontade de Deus de reunir o universo inteiro em Cristo, este é o mistério, mas que nós não temos capacidade para alcançar a grandeza disso. Aliás, se Deus não tivesse revelado, nós nunca imaginaríamos. E o trecho de hoje explica o lugar de Paulo neste plano de Deus. Qual é a função, qual é o ministério de Paulo nisso tudo? No versículo 5, Paulo confronta a história passada com a realidade presente e faz uma afirmação importante. Antes, e aí então vem a importância, essa palavra antes quer dizer antiga aliança, a aliança com Moisés, os gentios, ou seja, os não-judeus, estavam excluídos da salvação. Mas agora, na nova aliança, na aliança com Jesus Cristo, os gentios são chamados para a salvação e para participar da mesma herança dos judeus. Ou seja, agora, na aliança com Jesus Cristo, a salvação ultrapassa os limites de uma raça. E é por isso que Paulo diz que este mistério foi revelado agora. Este conceito é bastante importante porque o mistério que foi agora revelado, isto é, incluir os não-judeus no corpo da igreja, no corpo de Cristo, para que eles tenham a salvação, por que foi revelado agora? E só agora? Porque este agora significa que chegou o momento de este plano de Deus e esta parte, vamos dizer, escondida no plano de Deus, que agora foi revelado, chegou o momento de se realizar. Mas, para ser incluído neste plano de salvação, para fazer parte desta graça, é necessária uma condição: acolher a pregação do Evangelho. Ou seja, a graça está aberta a todos, a salvação está aberta a todos, mas para fazer parte, uma condição só: acolher a pregação do Evangelho e, obviamente, ser coerente, colocar em prática. Poxa, como esta liturgia da Epifania é bonita, né? Estas leituras, quantos segredos, quantas riquezas estão ali, não digo escondidas, mas que às vezes a gente não percebe exatamente porque não fomos treinados, não tivemos uma preparação adequada. Não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, deixe o seu comentário, o que você concorda, o que você discorda, o que foi novidade, e compartilhe este vídeo com seus irmãos de comunidade, seus parentes e amigos. E em 2025, considere a possibilidade de participar do nosso curso Liturgia da Palavra, um curso bíblico diferente, para você entender de vez as leituras da missa.
tenha uma boa Epifania e que neste ano santo, ano do jubileu, a presença de Jesus, a luz de Jesus esteja sempre na tua família, no teu local de trabalho, na nossa sociedade.